Bom dia a todos, bom dia aos colegas da mesa, bom dia aos parlamentares. Eu tenho uma apresentação que eu vou compartilhar aqui. Acredito que durante a apresentação já responderei as perguntas do deputado Roberto de Lucena, mas também seguirei à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. Posso confirmar? Minha tela já está sendo visualizada? Sim, estamos visualizando com perfeição. Ok, então eu vou fazer os esclarecimentos relacionados ao que compete à agência. Agradeço pela organização dessa audiência pública, para que a gente possa ter a oportunidade de debater esse tema de grande relevância para a vigilância sanitária, de grande relevância para a saúde pública. Os dados realmente são chocantes e a agência tem trabalhado bastante para tentar coibir qualquer ilegalidade que tenha ocorrido no âmbito dessas pesquisas científicas e de acordo com as nossas competências. Então, inicialmente, para que a gente possa entender o papel da Anvisa no âmbito das pesquisas científicas com a substância proxalutamida no Brasil, é importante fazer um esclarecimento e diferenciar as pesquisas clínicas das pesquisas científicas. Regulatoriamente falando, são procedimentos diferentes que são adotados. A pesquisa clínica ela tem por objetivo avaliar a segurança e a eficácia de produtos que vão ser submetidos a um registro ou uma alteração pós-registro na agência. Então, nesse sentido, a gente utiliza a resolução RDC número 9 de 2015, que traz as regras para a condução de pesquisas clínicas no Brasil. E essas pesquisas só precisam ser avaliadas pela agência porque o pesquisador tem a intenção de depois submeter aquela substância a um processo de registro na agência. Existem também as pesquisas chamadas de pesquisas científicas, que também são pesquisas clínicas com seres humanos, mas que nesses casos não são submetidas à avaliação pela agência, porque são pesquisas avaliadas apenas pelas instâncias éticas, pelo sistema CEP-CONEP, como o Dr. Jorge Venâncio bem colocou, e essas pesquisas não têm os seus protocolos previamente avaliados pela agência. De qualquer forma, é importante destacar que qualquer pesquisa envolvendo seres humanos, seja uma pesquisa científica, seja uma pesquisa clínica com fins regulatórios, todas elas precisam ter a aprovação das instâncias éticas do sistema CEP-CONEP para que possam ser iniciadas. Além disso, todas as pesquisas clínicas, independente da sua finalidade, elas devem seguir as boas práticas clínicas e os princípios éticos, que, conforme foi colocado aqui, em muitos casos foram violados nessa situação. E, de acordo com a Resolução 466 de 2012, compete à CONEP o monitoramento direto ou indireto dos protocolos de pesquisa sob sua competência, que não é o caso dessas pesquisas realizadas pelo senhor Flávio Cardegiani, que a gente está debatendo aqui, por não terem sido pesquisas anuídas pela Anvisa. Então, elas são monitoradas pelo CONEP. Importante destacar também a resolução RDC número 172 de 2017, que é a norma da agência que rege os procedimentos para importação de produtos destinados à pesquisa científica. Essa resolução foi uma resolução elaborada pela agência num cenário em que as pesquisas científicas no Brasil estavam sofrendo diversos impactos de atraso pelos procedimentos de importação. Então, a agência era muito demandada em relação à necessidade de otimização do fluxo de importação dos produtos destinados à pesquisa científica no Brasil. E, nesse cenário, foi editada essa resolução 172, que trouxe muitos avanços a fim de facilitar e dar maior celeridade à condução de pesquisas científicas no Brasil. E foi no âmbito dessa resolução que foram realizadas as importações da substância proxalutamida, havendo, nesse caso, a apresentação de um termo de responsabilidade pelo importador, no caso, o senhor Flávio Cardegiani, e do parecer de aprovação daquela pesquisa pela CONEP. Essas são regras da resolução para que a importação possa ser realizada. É importante destacar que nessas importações, o termo de responsabilidade previsto na resolução foi assinado pelo pesquisador, o senhor Flávio, e esse termo, por meio desse termo de responsabilidade, o pesquisador declara o uso exclusivo da substância que está sendo importada para fins de pesquisa científica, de acordo com o parecer do CONEP, que foi apresentado para importação. Além disso, no termo de responsabilidade, o pesquisador assume a veracidade das informações prestadas,
e se responsabiliza pela qualidade e pelo monitoramento e conservação do material que está sendo importado. E mais importante ainda, no termo de responsabilidade previsto na resolução e que foi assinado todas as importações da substância proxalutamida, o pesquisador assume a responsabilidade por danos à saúde individual e ou coletiva decorrentes da alteração da finalidade de ingresso do produto no território nacional. Então, em todas as importações anuídas pela Anvisa para a substância proxalutamida, esses termos de responsabilidade foram devidamente assinados. Essa resolução também estabelece, nas suas disposições finais, que o importador está sujeito às infrações sanitárias previstas na Lei 6437 de 1977 e também às sanções de natureza civil ou penal que sejam cabíveis pelo descumprimento da resolução. Outro regulamento relacionado à importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária, que a gente costuma chamar aqui na Anvisa de Bíblia da importação, é a Resolução 81 de 2008. Essa resolução ela estabelece que o importador está obrigado ao cumprimento e observância das normas regulamentares e legais em todas as suas etapas, desde o embarque da substância no exterior até a sua entrada no território nacional. E mais importante ainda, a Resolução 81 de 2008 determina ao importador a obrigação de adotar medidas idôneas, próprias e junto a terceiros contratados para a importação de bens sob vigilância sanitária que evitem ou impeçam prejuízo à saúde. Então, no âmbito da pesquisa envolvendo a substância proxalutamida no Brasil, a Anvisa recebeu diligências provenientes da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul e, desde então, iniciou um processo investigativo interno na agência para que possa entender a importação dessa substância e todas as consequências que estão sendo aqui discutidas. E, a partir dos dados levantados, após o recebimento das diligências do Ministério Público Federal, foi verificado que todas as importações foram anuídas pela agência de acordo com a resolução RDC 172 de 2017, em que foram apresentados pelo pesquisador todos os documentos previstos nessa norma para a realização da importação. Esses documentos todos foram afiançados pelo responsável da pesquisa, em todos os casos foi o senhor Flávio Cadegiani, e a partir dos dados das importações realizadas, a agência verificou uma assimetria de informações em relação aos pareceres aprovados pela CONEP e o quantitativo de substância importada, como eu vou mostrar nos próximos slides. Então, as importações foram realizadas por duas pessoas jurídicas distintas, a Clínica Corpometria Institute e a Clínica Flávio Cadegiani, Endocrinologia e Serviços Médicos LTDA. No entanto, em todos os casos, o termo de responsabilidade previsto na norma foi sempre assinado pelo pesquisador Flávio Cadegiani. E os documentos previstos na normativa, como eu coloquei, foram apresentados em todos os casos. Foram 27 protocolos de remessas expressas relacionadas à importação da substância proxalutamida. E, no total, nós verificamos a importação de 58.904 comprimidos entre proxalutamida e placebo, o que é um quantitativo bastante superior em relação ao quantitativo previsto para utilização nos pareceres da CONEP. Quando a gente faz as contas, apesar do parecer da CONEP não trazer o quantitativo exato de comprimidos a ser utilizado na pesquisa, é possível fazer a conta em relação à posologia proposta na pesquisa e o número de pacientes aprovados, e a gente verifica que o quantitativo importado foi superior ao que seria utilizado no âmbito das duas pesquisas clínicas aprovadas em nome do senhor Flávio. Aqui são todos os processos de importação que foram solicitados e foram anuídos pela Anvisa. A gente verifica que o primeiro processo de importação anuído foi em 18 de agosto de 2020, e eu relato aqui também quais foram os pareceres da CONEP apresentados em cada uma dessas importações para subsidiar a pesquisa com a substância proxalutamida. Importante esclarecer, já respondendo a uma pergunta do deputado Roberto de Lucena, inicialmente a Anvisa divulgou que não havia importações da substância proxalutamida para a realização de pesquisas clínicas no Brasil. Isso porque, ao fazer uma busca no nosso banco de dados, utilizando o termo proxalutamida, não encontramos realmente nenhuma importação.
No entanto, a partir do momento do recebimento das diligências pelo Ministério Público Federal, que fomos fazer uma busca mais aprofundada, a agência verificou que todas as importações foram submetidas utilizando uma nomenclatura de droga anti-androgênica e não a proxalutamida. Por isso, no momento inicial, a agência não havia localizado essas importações, mas depois em que verificamos a nomenclatura utilizada pelo pesquisador, conseguimos identificar essas 27 importações anuídas pela agência e foi emitida uma nota no portal da Anvisa esclarecendo essa situação de incongruência do nome da substância utilizada, mas que sim, houve aprovação pela agência da importação da substância proxalutamida pela outra nomenclatura utilizada pelo pesquisador nessa situação. Então, diante dessa simetria de informações verificadas, principalmente em relação ao quantitativo importado da substância proxalutamida, a agência adotou as seguintes ações até o momento. Foi suspendido cautelarmente a importação e o uso da substância proxalutamida para fins de pesquisa científica no Brasil. Essa suspensão cautelar foi publicada por meio do despacho número 126, no dia 2 de setembro de 2021, logo depois do recebimento das diligências do Ministério Público Federal e quando a gente verificou essa assimetria de informações nas importações realizadas. Então, hoje encontra-se, sim, suspenso cautelarmente o uso da substância proxalutamida para fins de pesquisa científica no Brasil. Importante destacar que as pesquisas clínicas autorizadas pela Anvisa com a substância proxalutamida não estão suspensas, e eu vou explicar mais adiante o motivo da não suspensão das pesquisas clínicas e apenas das pesquisas científicas, em caráter cautelar, para que a gente possa obter mais informações e avaliar se é possível dar continuidade à importação e uso dessa substância para fins de pesquisa científica em território nacional. Também foi instaurado um dossiê de investigação na agência para que a gente possa obter mais informações e realizar as ações sanitárias necessárias. Esse dossiê de investigação ainda não está concluído, mas eu vou trazer informações atualizadas em relação às ações que já foram adotadas pela agência no âmbito da investigação. Os serviços de saúde no Brasil foram todos notificados pela agência com relação à condução de pesquisas científicas com a substância proxalutamida, para que a gente possa obter os dados de que serviços de saúde utilizaram essa substância. Também foi instaurado um processo administrativo sanitário, já foi lavrado o auto de infração sanitária em nome da clínica do senhor Flávio Cadegiani, para que as infrações sanitárias decorrentes da apresentação de documentos que possam ter induzido a agência na importação irregular da substância possa ser averiguado. Enviamos também um ofício à CONEP, que imediatamente nos retornou com todas as informações necessárias para que a gente pudesse realmente avaliar o quantitativo que foi autorizado pela CONEP e os centros de pesquisa também autorizados para a condução da pesquisa científica com a proxalutamida no Brasil. Além disso, a agência iniciou a revisão da Resolução 72 de 2017. Essa revisão já foi colocada em consulta pública, a consulta pública foi encerrada, a agência está avaliando as contribuições que foram recebidas durante a consulta pública e o objetivo dessa revisão é que a gente possa ter um controle maior das substâncias importadas para a pesquisa científica envolvendo seres humanos no Brasil. E aí, no âmbito dessa revisão, vai ser necessário que os pesquisadores apresentem um inventário para que a gente possa controlar o quantitativo das substâncias importadas de acordo com os pareceres aprovados pelo sistema CEP-CONEP. Além disso, a Anvisa tem colaborado com o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, no Rio Grande do Sul, por meio da realização de reuniões, disponibilidade para participação em ações conjuntas, inclusive no Hospital da Brigada Militar, no Rio Grande do Sul, para que a gente possa obter mais informações no âmbito do dossiê de investigação que está sendo conduzido pela agência. Em resposta à nossa diligência, a CONEP informou quais são os pareceres consubstanciados referentes à aprovação das pesquisas científicas e que foram apresentados pelo pesquisador para subsidiar as importações requeridas à agência. Foi realizada também, no dia 30/9, uma ação de fiscalização na clínica do senhor Flávio Cadegiani, em Brasília, que a agência optou por realizar a investigação inicialmente nessa clínica, por ser a clínica que foi autorizada pela CONEP para a condução
da pesquisa científica e que, a partir daí, nós poderemos iniciar outras ações, como, por exemplo, também uma ação investigativa no Hospital da Brigada Militar e nos hospitais em Manaus, que realizaram essa substância, mas a primeira ação foi realmente na clínica aqui em Brasília. Essa ação contou com a participação da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, que realizou o termo de interdição número 8778, pois foi verificado que as licenças de funcionamento para as atividades exercidas na clínica estavam vencidas, e por meio dessa ação de investigação também foram solicitados prontuários dos pacientes e demais dados relacionados à pesquisa científica conduzida na clínica. A Anvisa teve uma certa dificuldade para a obtenção desses dados pela clínica do senhor Flávio, então os dados que foram recebidos até o momento estão em avaliação pela agência, mas não tem sido um processo fácil a obtenção das informações necessárias. Com relação aos estudos clínicos, também respondendo à pergunta do deputado Roberto de Lucena, hoje existem 2 estudos clínicos aprovados pela Anvisa para a substância proxalutamida no tratamento da Covid-19. Esses estudos clínicos não foram suspensos pela agência, porque, para sua aprovação, a agência avaliou todos os dados de segurança e eficácia que foram apresentados, também avaliou a posologia que foi proposta pelos pesquisadores e entendeu que os protocolos de pesquisa atendem às boas práticas clínicas e eles estão sendo monitorados de perto pela agência. Até o momento, para esses 2 protocolos de pesquisa clínica, não foram notificados eventos adversos graves e a agência permanece acompanhando de perto a realização dessas pesquisas clínicas para poder adotar qualquer ação sanitária que se faça necessária no âmbito dessas pesquisas. O status hoje relacionado às ações da Anvisa sobre a substância proxalutamida: já foram verificados realmente divergência de destinação dos medicamentos em relação ao local da pesquisa aprovado pela CONEP e os locais em que a substância foi utilizada. Os quantitativos importados também foram superiores ao necessário para o tratamento dos pacientes aprovados pelo protocolo da CONEP. A Anvisa está avaliando a documentação que foi levantada no dia da ação de fiscalização na clínica aqui em Brasília e os documentos recebidos posteriormente pela agência. O processo investigativo ainda não foi concluído, ele encontra-se em fase de análise e eu destaco que a Anvisa fica à disposição para colaborar